O Defeito de Cor, ele começou a ser escrito através da minha curiosidade para conhecer um pouco melhor sobre a rebelião Malê. Né? Eu nunca tinha ouvido falar dos escravos malês. Eu falo que a gente estuda mais sobre, sei lá, a Guerra de Peloponeso na escola do que sobre as rebeliões escravas dentro do nosso país, e que sempre tiveram um grande impacto, né, na luta abolicionista. E eu conheci essa história, né, da rebelião Malê através de um prólogo de um livro do Jorge Amado, né, em que ele dizia que precisava aqui de um jovem historiador baiano que contasse a história dos escravos malês. Falei, não sou nem jovem, nem historiadora, nem baiana, mas eu acho que essa história me interessa muito como brasileira. Né? E eu fui para a Bahia para pesquisar sobre rebelião Malê, e chegando lá em Salvador foi que eu descobri sobre a figura da Luísa Maim. Me interessou muito, né, a história de uma mulher escravizada, sendo líder de uma rebelião de escravos muçulmanos em 1835. E pesquisando melhor sobre a vida da Luísa Maim, encontrei pouca coisa, né? A comprovação histórica da existência dela, mas eu acho que é algo que realmente não me interessa, né? Eu, como não sou historiadora, a história me fascinou, e eu achei que eu conseguiria preencher as lacunas deixadas pela história na vida dessa mulher. E aí então o que eu fiz para compor a Canindé foi ir para jornais, revistas, artigos de época, pesquisando mulheres que viveram nos lugares onde a Luísa Maim pode ter vivido, na mesma época e sob as mesmas condições. Então a vida da personagem, eu acho que ela é formada aí de uma, né, essa história que eu pude contar dela, né, ela é formada por fragmentos de história do que eu acredito ser pelo menos 400 outras mulheres, né, que estiveram nesses períodos e nesses lugares onde ela esteve. E talvez isso para mim ela tenha essa força que pelo menos para mim, enquanto estava escrevendo, era extremamente potente, né? Porque não era a força de uma existência, era a força de existências várias sobre as mesmas condições, e me parece ser ainda a grande situação da mulher negra hoje no mundo atual, né? As nossas histórias são muito parecidas, estejamos nós no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, na Europa, né? A gente tem em comum essa herança afrodiaspórica que faz com que estejamos aí ainda preocupadas na construção de um mundo que a gente sabe que a gente tem as melhores soluções, mas não fomos ainda ouvidas o suficiente. Né? O Defeito de Cor, eu reescrevi esse livro, eu gosto de dizer também porque é trabalho, né? Foram 19 vezes a reescrita dele, e só a partir da 6ª vez que eu reescrevi foi que eu encontrei a voz dessa personagem. Inicialmente as 4 primeiras versões ela estava em terceira pessoa e ainda não era a história que eu queria contar. E a partir do momento em que eu passei isso para a primeira pessoa e dei a voz para Canindé, ou para Luísa Maim, depois quando ela vai, foi que eu realmente achei a história, né? E não só, eu acho que não foi uma escolha do ponto de vista artístico, mas é também uma escolha do ponto de vista político, né? É um livro de quase 1000 páginas, e eu achei que estava mais do que na hora dos leitores brasileiros se sentarem por várias e várias e várias horas e semanas e dias e meses ouvindo uma mulher negra falar. Né? Então acho que é esse o intuito do Defeito de Cor, né? E é isso que eu vejo nessas figuras dessas mulheres negras jovens políticas, né? que talvez com a maior publicidade da história da Marielle vem aí ocupando esses lugares e fazendo as suas vozes serem ouvidas, né? Não como uma voz única, mas eu acho que muito representativa do que a gente sempre disse desde o período da escravidão até agora.